Olá, boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para um tema super incrível, que é esse relacionado à traição, né? E quantas mulheres eu já recebi mensagens que estavam erradas, que não sabiam o que fazer, porque o marido está traindo. Então, o tema de hoje é: qual é a força que te livra desse mal da traição? Meu nome é Adriane Gonçalves e eu sou da Escola do Relacionamento. Bom, vamos então nesse tema. E se você quiser colocar alguma pergunta aí, pode colocar, tá bom? Eu vou tentar responder o máximo. A aula passada tiveram muitas perguntas e foi muito bacana. Bom, a primeira coisa é que é muito, mas muito importante mesmo você entender essa força que tem dentro de você, mulher, porque dentro das mulheres existe uma força que ela é quase inesgotável, entende? E às vezes você ainda não percebeu essa força e o tamanho dessa força que você tem. Às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais difíceis no casamento ou no relacionamento, a gente às vezes não percebe o tamanho dessa força, mas perceba, tá? Porque você tem, ela tá aí dentro de você guardadinha, certo? E aí, o que que você precisa? Por que que eu tô te falando dessa força? Porque é exatamente essa força que você tem dentro de você que vai te ajudar nesses momentos difíceis do seu casamento, para você aprender a maneira certa de enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, tá bom? E isso é uma coisa muito importante, porque não é tudo só o sexo, tá certo? Então é importante saber fazer as duas coisas da melhor forma possível para que você consiga realmente isso aí que é o seu sonho, tá certo? E o que que é essa força, sabe? Essa força, eu quero te falar o seguinte, é aquilo que você sente quando você quer muito, mas muito mesmo uma coisa, quando você quer conseguir algum sonho, quando você quer realizar alguma coisa, é a motivação. E a motivação, ela tá aqui dentro de você, ela vem de dentro para fora, ela vem de dentro de você. E ela te faz agir em busca dos seus sonhos. Então pensa, sabe quando assim, nada te impede de fazer uma coisa que você quer muito? É exatamente isso. Isso é a motivação que está dentro de você. Já aconteceu isso com você alguma vez? A motivação, ela vem de uma força tamanha que, mesmo que seja difícil, você vai lá, você está disposta, você fala: eu vou fazer, eu vou conseguir. Você acredita que pode fazer as coisas e realmente vai lá e faz. Então, é exatamente isso que você precisa para fazer aí acontecer todos os seus sonhos, né? E essa é a mesma força que você tem e que você vai aproveitar ela para você que acredita que o seu relacionamento, mesmo que ele esteja acabando, você ama ele e você vai conseguir reverter essa situação. Tá certo? Não se esquece disso. Isso está dentro de você. A única coisa que falta, às vezes, é você olhar para isso, agir de uma forma diferente e realmente ir em frente. Se falta alguma coisa, é buscar, é aprender, para você conseguir fazer isso que você quer. Maria, seja bem-vinda, boa noite. Tem uma pesquisa, eu gosto muito de trazer, às vezes, dados científicos, para você entender que as coisas realmente são assim, já foi pesquisado, já foi estudado, enfim, isso é verdade. Então, tem uma pesquisa norte-americana que ela confirma um estudo de um brasileiro, que é chamado de Gonçalves, e ela analisou, coincidentemente, o meu sobrenome, né? Mas não é meu parente, não conheço. E essa pesquisa, ela analisou, sabe o quê? Quais são os principais fatores da traição. E aí, gente, tem, claro, muitas pesquisas, mas eu quis mostrar essa aqui porque eu achei bastante interessante o jeito que ela coloca as coisas. Como foi feito o estudo, né? Então, olha só. O que que eles descobriram nessa pesquisa? Que 80% dos maridos que traem,
Os principais fatores dessa traição, olha só como são eles. 88% dos maridos, eles traem, sabe por quê? Por causa de insatisfação e falta de união do casal. Então pensa, como é que está o seu relacionamento? Você está fazendo da sua parte para não acontecer isso? Para não deixar nem você nem ele insatisfeitos? E você está unida com ele? Você está conectada com ele? Porque isso é muito importante. Vamos seguir com a pesquisa. E o principal motivo que foi 48% da população da pesquisa que respondeu é a danada da insatisfação emocional. E a insatisfação emocional, ela é algo além, né? Ela é algo além, porque é algo que está dentro da cabeça da pessoa, entende? E tem muitas mulheres insatisfeitas e muitos homens insatisfeitos também. Dentro dessa pesquisa, 54%, olha para vocês verem, é um índice muito alto, porque não é, como se diz, não são só dois candidatos aqui, né? São várias questões. E aí a que mais sobressaiu foi essa, que é a falta de reconhecimento da esposa, a falta de atenção e a falta de intimidade. Intimidade, o que é isso? É sexo, é carinho, é estar na cama, é ser feliz, é curtir a vida junto, certo? Isso significa que é muito importante todo mundo ter clareza. Clareza de quê? Clareza de que homens e mulheres expressam seus sentimentos, se relacionam de formas diferentes. E aí acontece que o grande problema é que a maioria das mulheres fica esperando que o marido ou o companheiro faça com ela aquilo que ela está querendo fazer com ele, ou do mesmo jeito que ela faz. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque somos diferentes. Então, quando você entende que existe essa diferença, quando você aceita, porque não adianta você não aceitar, porque tem mulher que fica batendo de frente, né? E fica só brigando, porque ela quer que ele faça só do jeito dela e o jeito dele não é o jeito dela. E aí não vai dar certo mesmo, certo? Então, presta atenção. Se você aceitar a essência sua e dele, né? Porque a gente pode modificar determinadas coisas, mas cada um de nós tem uma essência, tem um jeito de ser, tem um jeito de falar, enfim, tem um jeito especial só seu. Não tem ninguém igual a você, né? Então, se você aceita isso, que vocês são diferentes e cada um tem o seu jeitinho, você consegue lidar muito melhor com isso, você consegue dar um espaço para ele, para você, para né, cada um de vocês serem vocês mesmos e não ter que ficar vestindo máscaras aí um para o outro como se fosse alguém que você não é, porque não tem uma coisa mais desgastante, eu acho, e desagradável do que você ter que ficar fingindo que você não é, você é o que você não é, né? Isso é horrível. E aí, quando você tem essa consciência, você consegue resgatar um relacionamento, mesmo que ele esteja quase acabando. Porque o seu olhar muda, os seus gestos mudam, as suas atitudes mudam. E quando a gente muda, ele muda, por consequência, certo? Agora, se você continuar só achando que a comunicação e a linguagem são a mesma coisa, tá errado, não é a mesma coisa. Comunicar é mostrar, falar, enfim, demonstrar uma coisa de alguma forma. Só que a linguagem é exatamente a forma com que você demonstra as coisas. E aí, quando o homem fala que não está tendo comunicação, e ele está abrangendo uma série de outras coisas, que são as linguagens, né? E nós temos muitos tipos de linguagens. Por exemplo, a gente tem a linguagem de sinais, a gente tem a linguagem falada, a gente tem a linguagem corporal, a gente tem a linguagem de bocas e caras, né, que também está dentro da facial. E aí eu te falo o seguinte: quando, por exemplo, às vezes ele faz alguma coisa, você fica irritada, você já faz.
assim. E às vezes ele faz também e você percebe. Então, entenda, comunicar está relacionado com várias formas de linguagem. Então, qual é a linguagem que você está utilizando no seu relacionamento, né? E isso é importante demais. Então, se você acha que homens vão, né, ter as mesmas linguagens suas, não vão ter. Não vão ter, porque não são iguais. Pode ser que tenham algumas coisas parecidas, né, que são próximas, enfim, mas não são totalmente iguais. Até porque pensamos diferentes e vemos as coisas de forma diferente. Eu já falei sobre isso em uma outra live para trás aí, da questão do cérebro, lado direito, lado esquerdo, enfim, não é assunto para agora, né? Então, você precisa realmente tentar compreender, tentar expressar, aprender como, né, expressar os seus sentimentos de uma forma que ele vai entender e compreender essas diferenças no relacionamento, porque se você não faz isso, não é o jeito certo que vai fazer dar certo, né? As pesquisas estão aqui para comprovar. E aí, quando um relacionamento não está se conectando, quando os dois estão frios, o que que acontece? E isso vai levar à traição. É o que eu acabei de falar aqui, o resultado das pesquisas, né? Então, falta de proximidade e uma série de outras coisas aí, de conexão, vão levar à traição, tá? E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje. O que que você tem que olhar, como você tem que fazer para você perceber e mudar a sua atitude enquanto é tempo, tá certo? E para salvar o seu casamento, mesmo que você ache que ele está acabando, né? O casal, você com o seu companheiro, tem que se entender. Vocês têm que transmitir informação um para o outro de um jeito que o outro entenda, porque é como se a gente fala as coisas, eu falo sempre isso. Às vezes o meu marido fala uma coisa, eu falo, não entendi. Ele fala, oh, mas não é possível que você não entendeu. Às vezes eu falo, ele entende errado, entende de outro jeito. Ou seja, não é que é errado, é porque tem outra visão. Cada um escuta com seus ouvidos e com seus olhos. E aí a gente tem essa percepção diferente, né? E por isso que a gente tem que desenvolver essa forma de entender um ao outro, né? Para que os dois se sintam amados um pelo outro. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que utilizar da empatia. O que é empatia? É você entender o outro sem julgamento, você está aberta para acolher a outra pessoa, né? O seu marido, no caso, ou o companheiro. Enfim, aprendendo isso, a ser uma pessoa generosa para ouvir, para entender, para se colocar no lugar dele, para entender a dor dele, aí sim, sabe? Aí tudo muda. Você precisa tentar aprender técnicas, certo? E eu ensino sempre muitas técnicas aqui nas minhas lives. Então, se você não me segue ainda no YouTube, vai lá, começa a seguir, ativa o sininho para as notificações para você sempre receber os avisos das lives, tá? Conteúdos muito importantes para você, para o seu relacionamento, ok? Não se esquece, porque senão acaba passando da hora, né? Outro dia chegou uma pessoa na live e a gente estava terminando. Aí ela falou: Nossa, cheguei agora e tal. Então, enfim, você estando sabendo, você se organiza para você chegar um pouquinho mais cedo, né? E olha, para você que tem marido que não sabe conversar, não sabe dialogar. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que viveu isso. É uma aluna minha da escola do relacionamento. Eu não vou citar o nome para não ficar desagradável, porque essa eu não tenho autorização dela, tá bom? Cláudia, seja bem-vinda. Ícaro, seja bem-vindo. Eu não sei se é ele ou se é a esposa, né? Deixa eu ver quem mais. Neide, boa noite. Elisa Guedes, gente, que linda de você, saudades. Muito bom ter vocês aqui. Então é o seguinte, essa aluna da escola do relacionamento, ela estava assim, se anulando no casamento dela. Por quê? Porque tudo tinha que ser do jeito dele, certo? E aí ela não sabia conversar e ele menos ainda, né? O que que acontecia?
ele ficava nervoso, ele gritava, sabe? Ele era meio descontrolado emocionalmente, e isso está ligado com coisas do passado, mas também hoje não é dia para a gente falar disso, então fica atento que qualquer dia eu vou falar sobre isso também, é um outro tema para outra live, né? E aí, com esse descontrole emocional, o que acontecia? Ela se afastava dele cada vez mais, né? E aí eles foram se afastando, ou seja, casamento frio, e aí é aquela coisa, né? Ela estava já cansada, sabe? Aquele negócio, você tá de saco cheio, já assim, preocupada, né? Até com medo de traição pelo distanciamento entre os dois, sabe? E o que aconteceu? Na escola do relacionamento, ela aprendeu a várias coisas, né? Ai, desculpa, gente, só um minuto, eu vou ter que beber água. Desculpa. Eu hoje fiz o teste de Covid, porque eu tava com sintomas. E vou tentar, vou fazer meu máximo aqui pra gente ir até o final, mas vai dar certo. Vou bebendo água para dar certo, né? Então ainda tô, mas deu negativo, graças a Deus. Então, né, graças a Deus, vamos seguir. Então, o que acontece? Ela aprendeu, gente, técnicas dentro da escola do relacionamento. Mas especialmente a técnica de conversa passiva e conversa ativa. E hoje eu vou falar sobre isso. Não vou falar das duas porque gasta tempo, não vai dar tempo de falar tudo, certo? E muitas outras técnicas, né? Para trazer esse casamento para o prumo de novo, né? E especialmente para aprender, né? Como enlouquecer o marido na cama e fora da cama. Porque tudo faz parte. Então, se eu às vezes sou maravilhosa na cama, mas fora da cama eu sou uma coisa, não sei conversar e sou estressada, não vai resolver. É claro que todo mundo tem seus momentos bons, seus momentos ruins, mas a gente tem que procurar ter um controle, um equilíbrio, né? E assim, a gente consegue entender e perceber que a pessoa está desequilibrada, mas agora ficar desequilibrada o tempo inteiro é combinar. Vamos combinar que não é bom, né? Então, ela aprendeu aí várias técnicas e foi aplicando aos poucos, né? E, gente, o casamento virou outro. Hoje, eles já conversam com mais tranquilidade, né? Sem brigas, certo? De uma forma madura, de uma forma mais tranquila, né? Claro que os problemas não vão sumir. Os problemas continuam acontecendo. O problema não é ter problema. O problema é saber lidar com eles, né? E sair deles sem desgastar tanto. Então, ela fala, né, hoje, que o relacionamento hoje está muito melhor. Um casamento que estava frio, hoje está muito mais quente. Ela fala que esse casamento hoje é tão bom que ela fica, às vezes, até lembrando da lua de mel. E olha que eles têm muitos anos de casado, sabe? Eu não sei exatamente quantos, não, mas assim, mais de, sei lá, mais de 15 eu acho que eles têm, sabe? Não lembro muito, porque são tantas alunas, não lembro muito bem, né? Então, assim, você pode estar com problemas hoje, e mesmo se você tiver com vontade de desistir, ou se você tiver com medo de traição, sabe? Olha, eu acho que o que você precisa é aprender novas atitudes, sabe? Porque você pode conseguir sim salvar o seu casamento, como eu já consegui, aplicando essas técnicas que eu ensino, tá? Então, agora, eu vou te falar uma forma que dá errado primeiro. Eu vou te mostrar que tem coisas. Tá difícil, mas vamos lá. A voz tá até pelo nariz, né, gente? Mas é isso. Eu vou te mostrar que tem coisas que, se você faz, dá tudo errado. Piora mais ainda a situação, entende? Então, ó, uma delas é você achar que você sabe se comunicar com ele instintivamente e que você já sabe de tudo e que você não precisa melhorar nada nisso. E olha, ninguém sabe instintivamente conversar. A gente precisa sim aprender e melhorar isso todos os dias,
Porque cada dia vem um problema diferente, não é fácil, né, gente? É muito difícil. E outra coisa é achar que as pessoas, olha só, a gente já falou que as pessoas são diferentes. Seres humanos, cada um é um. A gente já falou que homens e mulheres também são diferentes, têm formas diferentes de visualizar as coisas, de pensar, enfim, de entender, né? Então, se você fica achando e insistindo que, por exemplo, pessoas que tiveram o mesmo tipo de criação, por exemplo, vamos supor que as famílias são de mesmo nível social e econômico, então foram criadas mais ou menos ali nas regras sociais, enfim, desse tipo de sociedade, né? E que elas terão as mesmas linguagens de amor, a linguagem primordial, por exemplo, a principal. Não existe isso. Então, não pensa que se você fizer para ele aquilo que você gosta que ele faça para você, vai ser bom para ele, porque não vai. Vai dar errado. E por isso que tem muita gente aí brigando, achando que está fazendo o máximo, está fazendo tudo para o marido e o casamento não está bom. É exatamente por isso, porque faz o que acha que é bom para si mesma. E aí vai desandar, não tem como, né? Isso aí, gente, cada pessoa tem a sua linguagem de amor. Ou seja, cada pessoa recebe amor de uma forma. Então, por exemplo, se você, não vou falar das linguagens aqui, mas vou só dar um exemplo pequeno. Se você ama ganhar presentes e é com isso que você se sente amada, e o seu marido não liga para o presente, você vai dar presente para ele não vai ligar. Ele não vai se sentir amado por você, porque você deu o presente para ele. Porque é você que vai se sentir amada. Então, a gente tem que descobrir as linguagens, é como eu falei com vocês, né? A gente se comunica de várias formas. Então, vamos descobrir o que é que a gente tem que fazer para dar tudo certo, tá? Bom, e agora eu vou te ensinar estratégias que são muito importantes para você colocar em prática a conversa não violenta. O que é isso? O diálogo. O diálogo sem briga. Nossa, mãe, hoje tá difícil para mim. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem a forma passiva e a forma ativa. O que é a forma passiva? É uma forma que você fica só observando. E aí eu vou te ensinar os 4 passos para você aprender essa escuta passiva, certo? A primeira coisa é o seguinte: você vai observar sem avaliar. Isso é, com empatia. É realmente demonstrar que você está dando atenção para o que ele está falando. Porque você viu falando que nas pesquisas aqui, ó, mais de 50% dos homens entrevistados da pesquisa, eles falaram que traíram porque não tinha atenção da esposa. Então, eles querem e eles precisam de atenção, certo? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que ele teve, por exemplo, um problema no trabalho. E aí, que ele está muito frio com você, e ele chega te contando essa situação do trabalho. O que você deve fazer? Na verdade, quando a gente está com raiva, o que a gente faz na maioria das vezes? Nem dá bola, nem escuta. E essa forma passiva de você dar atenção e ter resultado positivo no seu relacionamento depois, é exatamente isso. Você escuta com atenção. E tem uma diferença de ouvir e de escutar. Você tem que escutar e realmente perceber o que ele está falando, com empatia, sem julgar o que ele está falando, certo? Por quê? Porque você está só ali prestando um favor para ele desabafar. Então você escuta, às vezes, se precisar, você balança a cabeça para mostrar que você está entendendo, que ele tem razão, enfim. Mas fica de bico calado, não fala nada, certo?
O segundo item é, enquanto você está escutando e que ele está falando, você vai, sabe o quê? Identificar o sentimento dele. Gente do céu, nossa senhora, vocês podem rezar para mim. Eu preciso falar baixo para ver se melhora, mas vamos lá. Então, por exemplo, ele está lá falando, você está calada, escutando, e aí você vai começar a prestar atenção. Você fica olhando para ele, como eu falei, balança a cabeça, e tenta entender qual que é o sentimento dele ali naquela situação. Porque ele pode ter vários sentimentos, né? Você vai tentar reconhecer qual que é o sentimento que ele está tendo. Por exemplo, às vezes ele pode estar com raiva, às vezes ele pode estar frustrado porque foi do jeito errado, não era do jeito que ele queria. Às vezes ele está decepcionado, só para você entender. Deixa ele falar. Faz nada não, certo? E aí, o terceiro passo. Depois que você escutou, entendeu qual que é o sentimento dele, que você tem que aprender a perceber isso. Não é tão fácil assim, mas praticando você consegue rapidinho. Você vai identificar as necessidades dele. Então, por exemplo, você tenta perceber quais são as dificuldades que ele está tendo em relação a essa situação do trabalho, certo? E aí você vai pensar o que é conveniente no caso daquela situação ali, o que é urgente, certo? E você tem que perceber também a ansiedade dele e qual que é a vontade dele em relação àquele problema que ele está tendo. Entende? Pode ser várias coisas, mas você tem que analisar e só ouvir, certo? E aí, depois disso, vem o quarto item, que é o seguinte: fazer pedidos específicos. E aí muitas mulheres falam, mas ele não faz nada que eu quero, tudo que eu falo ele faz errado. Sabe por que ele faz errado? Por que ele não faz? É porque ele não entende o que você quer. E aí por isso que tem que ser pedidos específicos. Então, no caso desse problema no trabalho, o que você vai perguntar para ele? Você quer ajuda para a gente resolver isso? Primeiro você pergunta, tá? Porque ele não gosta, homens geralmente não gostam que a gente dê opinião sem ele pedir. Sabe por quê? Porque eles acham que a gente está passando por cima deles, que eles não são capazes. Então, a gente precisa perguntar. Você quer ajuda? Né? Não é ir dando ajuda conforme a gente acha que a gente tem esse impulso de dar essa ajuda, não, certo? E aí, o que acontece quando você fala isso para ele? Ele começa a sentir que ele é importante para você, porque você está dando atenção para ele. E ele só quer atenção. E isso preenche ele, tá? Assim como a gente, quando a gente precisa. Então, é isso. Não dê opinião se ele não falar que quer, tá certo? Quando você faz isso, ele vai se sentir o máximo. Ele vai sentir que a esposa apoia ele. Ele vai sentir que ela valoriza ele, dá valor nas coisas, nos problemas dele. Ele vai sentir orgulho da esposa que ele tem. Gente, e olha, isso é tão importante para um homem que isso vai fazer com que ele fique muito mais amoroso, ele vai ter muito mais vontade de contar as coisas dele, de estar perto de você. E quando você faz isso, sabe o que pode acontecer depois de tudo isso? Pode até pintar um clima entre vocês mais tarde, tá? Isso, gente, é estudo. E isso não é balela, não. Isso é teste que já foi feito. Isso são estudos, certo? São técnicas que realmente funcionam e que fazem diferença na vida dos casais, certo? Então, aqui eu falei da passiva, da técnica passiva, forma de comunicar, né? E aí tem também a formativa que eu falei mais cedo. Só que é a formativa de conversa não violenta, porque a maioria dos casais conversa de forma violenta.
É um com raiva, um falando mais alto, o outro gritando, o outro xingando, enfim, acontece muito isso, né? Pelo menos dos casais aqui, das mulheres que estão na escola do relacionamento, tem tido muito isso. Então, eu vou repetir, comunicação não violenta é o que vai trazer sucesso para o seu relacionamento e vai fazer com que ele se sinta satisfeito, feliz, sem querer e sem pensar em arrumar outra mulher, tá bom? E aí, eu vou falar em outro dia sobre essa forma ativa de comunicação não violenta. Então, para você não perder, vá no YouTube, se inscreve no meu canal, ativa lá as notificações para você ser avisada e aprender essa e muitas outras técnicas que eu ensino sempre aqui. Inclusive, como enlouquecer ele na cama e fora da cama, porque é isso que toda mulher tem que fazer, tá certo? Isso é o que vai fazer um casamento seguir, ser bom, é o que vai fazer você e ele ficarem bem, satisfeitos, sem muito estresse, né? Problemas vão vir, não tem jeito, mas é isso, certo? E olha, comece hoje, porque um casamento que está correndo risco de acabar, ou que está com problemas, na verdade eu falo que todo casamento pode sempre ser melhorado, né? Mas um casamento que está correndo risco de acabar, que está frio, que está com muitas brigas, não pode esperar, não pode dar chance para traição, né? Então, como que você vai se livrar da traição se você está nesse caso? Faz isso que eu te ensinei aqui hoje. Começa com isso e me segue para você aprender muitas outras coisas que eu vou ensinar, tá certo? Então, olha só, começa hoje, não deixa para depois. Começa a evitar esses conflitos aí, essa sensação de falta de amor, com essa técnica que eu ensinei hoje, tá? Faça as conversas, os diálogos de uma forma amorosa, de uma forma produtiva, que você vai conseguir ajudar ele e ele não vai sair achando que você está simplesmente nem ligando para ele. Porque se ele sente que você não está ligando para ele, qual que é a tendência? Ele querer arrumar outra mesmo, né? E é isso que você quer? Certeza que não é, né? Então, mudando aí a sua dinâmica, sabe? A dinâmica é o movimento que acontece dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento e com as outras pessoas da sua família. Isso é a dinâmica. A dinâmica da sua vida e do seu relacionamento tem que ser mudada. E para isso é técnica para poder conseguir mudar e melhorar essa relação. Senão, não melhora. A gente continua fazendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla, e aí vai continuar desse jeito. E, enfim, pode acontecer realmente uma separação, né? Então, mudando aí, começando pequenininho, um passinho de cada vez, certo? Essa técnica que eu ensinei hoje, você vai ver que, gente, é incrível, porque o resultado acontece imediatamente. Só que toda vez que ele falar alguma coisa, se você estiver olhando, julgando ele, porque a gente fica assim, nossa, mesmo? Nossa, que coisa, hein? Quando a gente tá com raiva, né? Não fala, né? Mas a gente pensa. Às vezes, que saco, nossa, não aguento. Essas coisas assim que eu sei que a gente faz, né? E eu já fiz também. Então, a gente sabe muito bem o que é que acontece por trás das câmeras, não é? Então, pensa nisso, nessa dinâmica que eu falei hoje, para você agir aí. Eu vou repetir rapidamente para quem chegou agora, só os 4 itens, tá certo? Então, ó, observar sem avaliar quando ele chega com algum problema, quando ele está nervoso. Escuta, só dá ouvido, certo? Primeiro é isso. O segundo passo é identificar os sentimentos dele, porque o homem nem sempre quer a sua opinião, ele quer só que você dê atenção. Então, identifica quais são os sentimentos dele, tá? Identifica quais são as necessidades, o que ele está querendo realmente com aquela fala que ele está ali falando, né? Identifica e aí pergunta se ele quer ajuda. Você só fala a sua opinião se ele falar que quer, certo? Eu falei mais detalhadamente, mas agora eu não vou detalhar porque senão vai ficar repetitivo, certo? E olha, se você começar com essas técnicas hoje, tá?
você vai ver que isso vai evoluir. A gente tem aula toda terça e quinta às 19 horas, né? E aí tem os vídeos aí que estão saindo todos os dias, vídeos menores, vídeos maiores, Facebook, Instagram, YouTube, certo? Assiste, porque isso tudo vai te ajudar, tá? A minha missão é ajudar exatamente isso. As mulheres que querem enlouquecer o marido na cama e fora dela, porque só em um ou só em outro não vai segurar esse casamento, não, tá bom? Então, eu tô aqui para isso, esse é o meu propósito, certo? Então, eu te vejo na quinta. Hoje é que dia, gente? Hoje é quinta, eu te vejo na terça, tô doida da cabeça. Na terça, eu vou falar sobre 10 coisas para apimentar o seu relacionamento. E em uma outra live a gente fala aqui dessa outra forma ativa de comunicação, tá bom? Agradeço muito por você estar aqui e a gente se vê na próxima aula. Beijo grande, fiquem com Deus.